entrevista que você precisa ouvir no Tudo de Melhor é de um casal extremamente agradável, conhecido por todos que circulam no mundo da cultura. Com muita alegria eu recebo o Dr. Nelson Jacinto, Domara Piantino. Às vezes eu escrevo o nome da Domara errado aí, me perdoem, Domara. Mas que alegria tê-los conosco. Bom dia, Nelson. Bom dia, André. Domara, eu quero agradecer agora, pessoalmente, o carinho de vocês sempre ouvindo o nosso programa toda manhã de sábado, mandando mensagens, prestigiando a nossa programação. Esse programa é muito bom, nós não perdemos. E hoje não tem pauta, hein? Hoje está solto aqui, não fazendo pergunta, mas acho que uma pergunta inicial: há quanto tempo vocês estão juntos e como que o Nelson... Eu até lembro um pouco da história assim, como que o Nelson conquistou esse coração. Me contem. Você quer contar ou eu conto? Você. Bom, eu estava aqui em Ribeirão, no primeiro ano da Faculdade de Medicina, aí da USP, e foi um filme no Cincentenário, lembra? Lembro sim. No antigo Centenário. E estava na fila, estava distraído sozinho, evidentemente, né? Porque na época de vestibular de medicina era livro atrás de livro e a gente não parava de estudar. Mas eu tinha acabado de entrar na Faculdade de Medicina, estava aquela boininha amarela, antigamente os calouros usavam. Até hoje tem alguns ainda que circulam. Mas era obrigatório naquela época. Então eu estava lá de boininha amarela e tal, eu estou olhando ali a fila assim. Aí não era grande a fila, não tinha umas 20 pessoas. Eu estava chegando, cheguei último, depois começaram a chegar mais algumas pessoas atrás de mim, e eu comecei a olhar para trás, olhei para frente, aí vi uma moreninha muito bonitinha, um sorriso largo assim, com uma outra senhora mais velha, que depois eu fiquei sabendo que era a tia dela, tia Luísa. Bom, abriu a porta, entramos. Aí eu fiquei olhando onde que ela ia sentar. Ela foi e sentou, eu fui e sentei ao lado dela. Aí, cumprimentando e tal, tudo bem e tal. E parece que aí houve uma força. Já teve uma conexão logo no primeiro? Só do seu lado, eu sei, dela não. Não, eu creio que sim. Porque o amor é uma coisa engraçada. Ele mente pra gente às vezes. Mas quando ele é verdadeiro, ele não mente. Porque o amor é meio falso. Nem sempre é verdadeiro. Na poesia eu falo muito isso. Então, aí, o filme não tinha começado ainda, nós começamos a conversar um pouquinho e ele foi. E o filme era quanto mais quente, melhor. Opa, mas era muito mais quente de calor ou era muito mais quente da intensidade do amor dos protagonistas? Pois é, interessante, né? Eu não vi o Nelson na fila, só vi a hora que ele sentou. E começou a conversar, depois ele foi conosco até na minha casa. Vamos sair hoje à noite? Eu falei, gente, né? Nem conheço direito, mas aí você foi me buscar, né? E nós saímos pela primeira vez. Isso faz 65 anos. 65 anos. E era muito bonito ali, tá namorando um jovem promissor, um jovem que está estudando medicina, mas a vida de namorada e depois de esposa de um médico não é fácil, né, Domara? Muitas ausências, muitas renúncias. Muito é difícil. Até eu considero assim, agora que ele está aposentado, é que nós estamos convivendo. Porque foi muito difícil. Ele trabalhava, nós morávamos em Mococa na época, ele trabalhava em 2 cidades e atendia 5 cidades. Todos os acidentados. Então imagina. Ele era o único ortopedista na época. É importante você destacar isso. Eram poucos especialistas. Aliás, até hoje o Brasil tem um déficit de especialistas, mas naquela época eram pouquíssimos e muito requisitados. Muito. Em ortopedia havia poucos especializados, poucos médicos especializados. Então, o que acontecia é que você trabalhava dobrado, triplicado, por causa das cirurgias. Você saía de um hospital, por exemplo, de morar em Mococa, muita coisa a gente tem que contar antes disso.
mas a gente morava em Mococa, eu ficava meio período em São José do Rio Pardo, que era pertinho de Mococa, 20 quilômetros, no período da manhã, e à tarde ficava em Mococa, aqui à noite. E às noites eu era chamado em Guaxupé, em Mococa, em Casa Branca, em São José do Rio Pardo. E o que acontece? A gente não parava em casa. Muitas vezes, olha, não vou mentir não, mas uma vez ou duas por semana eu levantava de madrugada. Isso era contato. Era muito tempo nos hospitais e muito tempo nas estradas, né? Os Nas deslocamentos estradas. também. Né? Exatamente. Aliás, muitos médicos faleceram durante muito tempo por conta disso, né? Muito acidente, porque corre de uma cidade para outra, corre de um plantão para outra. Né? E muitas vezes eu estava cansado já. Às vezes eu estava lá em São José do Rio Pardo operando já, a enfermeira falou assim, doutor, olha, uma coca chegou um acidentado, ela está esperando o senhor. Quer dizer, você tinha que terminar a sua cirurgia tranquilamente, que é uma coisa que eu sempre tive, autocontrole, né? Mesmo na cirurgia, aquelas cirurgias terríveis, que depois eu posso até contar, eu tive um autocontrole assim, que depois eu admirar, puxa, como é que eu consegui? Mas eu sempre fui muito ligado a Deus. Então, chamava ele mais perto de mim, né? Me ajuda aqui, que o negócio está feio, né? Então, aí a gente ia tocando a vida. Mas foi uma vida difícil. Difícil, assim, do ponto de vista de arrumar tempo para a gente ficar junto. E enquanto o Nelson foi para medicina, a Dumara foi para que área? Bom, eu lecionei uma época, depois parei. Aí virei mãe. Tive duas meninas, assim, muito pertinho. E fiquei com elas, né? Fiquei correndo. E nessa época, em Mococa, eu fiz biblioteconomia. Abriram faculdade lá, eu fiz biblioteconomia. E continuei com as meninas. Aí elas vieram para Ribeirão, as duas entraram aqui na USP. E já estavam aqui, aí o Nelson resolveu voltar. E eu achei bom, porque eu gostava muito daqui. Mococa foi uma época boa, tivemos bons amigos ali, mas eu fiquei muito sozinha também, né? Porque o Nelson viajava, ia, atendia, e toda hora. Às vezes a gente estava pronto para ir para uma festa, chegava acidentado. Aí eu tirava a roupa, punha o pijama e ele ia. E foi assim, nossa, nós estávamos, às vezes, uma vez nós estávamos padrinhos de casamento, foram lá na igreja, tiraram do altar. Ai, doutor, um acidentado, ruim. E foi embora, eu fiquei sozinha, já estou sozinha na festa. E foi assim, a nossa vida foi muito difícil nessa parte. Aí outro dia conversando com o padre Luiz, que é um grande amigo, ele falou assim, agora vocês vão se conhecer. Eu falei, eu acho que sim. Espero que goste ainda um do outro. Citando o padre e recordando que o Nelson falou da fé, que foi muito importante na caminhada profissional dele, você também é uma mulher de muita fé e muito ativa na comunidade. Ali no Santuário Nossa Senhora Aparecida, é isso? Eu fui coordenadora do apostolado de oração 5 anos. Agora eu pedi aposentadoria. Passei o bastão. Mas eu sempre trabalhei, nós sempre trabalhamos, né? Mesmo em Mococa, nós cuidávamos do grupo de casais que se preparavam para o casamento. Nós éramos a única paróquia, que era de Mococa, que tinha esse grupo. Era um grupo bom, né? 5 casais, nós tomávamos conta e preparávamos os casais para o casamento. E nós éramos requisitados em outras cidades, porque não tinha, só Mococa que tinha esse grupo. Então a gente ia, às vezes no domingo, ia numa outra cidade, ia a alguma fazenda e preparava os jovens. Sempre trabalhamos nessa parte da igreja. E eu fui catequista muitos anos. E você se lembra que nós éramos representantes da igreja junto ao bispo, que era em São Sebastião do Paraíba. Não, São João da Boa Vista. Então, as reuniões e as tomadas de atitude perante a nossa paróquia
Nós resolvimos com o bispo lá em São Sebastião, Em São João. São João do Boa Vista. Então nós tínhamos mais essa coisa ainda. Então, porque na época, Mococa, o prefeito era um padre Demóstenes. Ele foi muito amigo. Ele foi prefeito 2 gestões, mas na época não podia se reeleger. Então ele foi prefeito, teve um outro prefeito, ele voltou, teve outro, ele voltou de novo. Mas aí ele não assumiu, ele faleceu antes. Mas ele era muito amigo, então você já viu. Damara, você contou das dificuldades, das ausências profissionais do Nelson, mas aí depois, já tirando o pé dos atendimentos, ele se envereda pela poesia e começa a participar de um monte de atividades também, de várias entidades. Ele não para em casa de novo. O que aconteceu? Não era, o combinado não era agora ficar cuidando mais, ficar mais junto. Mas ela vai junto. E você, de um modo muito inteligente, falou: dessa vez não vai sozinho, não, eu vou junto. Então, começou tudo, porque naquela época o Nelson passava férias em Barretos. E eu ficava sozinha em Ribeirão. Nós éramos solteiros. Então, o que acontecia? Ele me escrevia cartas com poemas. Aí, depois de casado, eu vi no estado de São Paulo, um jornal, que estava preparando para fazer uma antologia com poemas. Aí eu mandei, sem ele saber, alguns poemas desse. E foram selecionados. Aí eu tive que falar, né? Olha, foi selecionado, seus poemas vão para uma antologia. Tá bom, então, né? Você já mandou. E aí começou aí. Ele se entusiasmou e começou a escrever de novo, mesmo trabalhando, né? Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, bota exclusiva aí, informação exclusiva. A carreira de escritor do Nelson Jacinto se deve à iniciativa de Damara, que, sem saber, mandou os textos para o concurso. Que legal! E teve outra ainda que você está esquecendo, a história da editora Nativa de São Paulo. Nativa. E também foi ela. Ela viu que tinha uma editora. Uma editora. A editora Nativa, né? Que estava convocando escritores para quem tivesse romance. Porque eu já escrevia, estava jogando na gaveta. Eu escrevo desde os 14, 15 anos de idade. E ela viu no Estadão também, que a gente assinou o Estadão a vida inteira. E ela pegou esse livro meu, que chama-se O Sol Brilha na Janela. Era um livro assim, de teor mais ou menos rural. E mandou para lá. E pegou o primeiro lugar no Brasil. Chama-se O Sol Brilhou na Janela. Então eles fizeram para mim um livro de graça, mandaram 50 livros, e eu tenho, acho que um ou dois lá em casa até hoje. E foi a Damara também que descobriu esse negócio que eu tinha lá e caminhou para lá. Nelson, você começa a escrever aos 14, mas no meio da medicina existiam umas brincadeiras e o pessoal falava muito do ortopedista, que era aquele mais rústico, era o que serrava ossos, era aquele que era truculento, e de repente você, com a sensibilidade do escritor, e tem muitos médicos escrevendo no Brasil, e em Ribeirão você inclusive lidera um grupo que é de médicos e agora amigos escritores. Fale sobre isso. Então, esse negócio de escritor, eu sempre gostei de escrever, de rascunhar e tal. Então, como eu acabei de falar, eu escrevia e jogava lá na minha escrivaninha na gaveta. E a Damara seguia até hoje. Ela dá palpite mesmo, né? Eu não gostei, isso e tal. Então, eu vou corrigindo, entre aspas, né? E eu sempre, nessa época que a gente namorava, que eu estava na faculdade, o que ela falou, eu escrevia para ela nas férias, porque férias a gente ia para Barretos, né? E escrevia para ela essas cartas que ela tem arquivadas, né? Nossa, nem sei onde estão, mas assim.
Então eu tenho esse hábito de escrever. Sempre, acho que eu nasci meio escritor, meio médico. Por quê? Quando eu era molecote, assim, eu morava numa chácara grande que meu pai comprou, e a gente trabalhava, vida roça, né? Para falar a verdade. Morava na chácara, plantava, tirava leite, mexia com gado. Então, a gente tinha esse vínculo rural. Agora tem até um livro que chama-se Contos Rurais de Minas Gerais, que eu vou editar. Então, veio lá de trás. Então, nessa época, eu fui rascunhando. E quando a Dumara me descobriu, que foi ela que me descobriu, né? Tinha uma cesta de coisa lá. E ocorre essas cartas também, eu nunca pensei que ela tivesse arquivado. Ela arquivou, né? Eu nem sei onde estão lá em casa, mas estão arquivados. E isso hoje, para nós, assim, é um valor extraordinário, né? Então, a veia de escritor, acho que para mim foi nada, como a veia de médico também. E às vezes as pessoas me perguntam, como é que você consegue ser escritor e médico ao mesmo tempo? São coisas tão diferentes. Às vezes se misturam. O médico escreve alguma coisa para o público. Eu mesmo escrevi um livro que chama-se Postura, Você Tem Boa Postura, que é sobre a postura, tal, as articulações, tal. Que é um livro assim para enfermeiro, para fisioterapeuta, para médico também, início de carreira, para médico que tem interesse na ortopedia. E a gente vai misturando as coisas, né? Medicina aqui, escritura ali. Então as pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer isso. Aí eu brinco, eu tenho uma chavinha. Quando eu entro no consultório, eu viro a chavinha para médico. Quando eu saio do consultório, eu abro a chavinha para escritor. Então dali eu vou escritando. Não é que eu esqueça de ser médico, mas a atenção está virada. Então eu saio da hora, aquela árvore, aquele pé maravilhoso ali e tal. Aí eu vejo uma velhinha com netinho na calçada e vejo uma motocicleta que passa 200 por hora. Tudo isso já é motivo, é uma provocação para que eu escreva alguma coisa. E que acaba se transformando também numa terapia para você, porque tem Sim. alguns médicos que vão jogar tênis, outros Sim. vão pescar, outros vão beber. Cada um tem o seu canal acaba sendo a escrita. Mas Nelson, eu quero ouvir textos seus, você escreve sobre todos os temas, como você disse, tudo é motivo para inspiração, mas como estamos em outubro, falando da maturidade, do mês do idoso, você escreveu também alguns textos sobre juventude, sobre idosos. Eu gostaria de compartilhar conosco. Só uma coisa que eu tinha que falar. Eu não abandonei a parte também de exercícios. Quando eu era da faculdade, eu era o goleiro do time da faculdade. Mas geralmente o goleiro naquela época ele não era muito hábil, ou era um bom goleiro? Não era não. Mas no futebol, ninguém quer ir no gol. É um negócio assim que eu aprendi lá. Se você tiver o jeito de ser centroavante, você vai ser centroavante. Sabe que o meu menino na infância, ele praticou múltiplos esportes e ele queria ser goleiro. Eu falei, filho, legal, você pode ser goleiro. Só vou te dar uma dica. Quem suja mais a roupa? Quem ganha menos? E quem nunca pode errar? Porque ele pode defender todas. Tomou um gol ali, ele já vai ser. Aí ele falou, pai, você tem razão, e ele mudou de posição. Então, eu era goleiro do time da faculdade e eu praticava esporte. Eu, no 6º ano, a recreativa tinha um médico, Dr. Dante Alighieri. Não era Alighieri, Dante Guazelli. Dante Guazelli foi até ser professor foi. No colégio. E ele era o médico lá. Eu não sei por que cargas d'água ele me descobriu. Aí ele falou assim, você vai ficar todo sábado, depois do almoço lá na faculdade, lá na recreativa para mim. Eu falei, e aí? Porque eu também não tinha dinheiro, né? Eu fazia tudo para economizar tudo, né?
E eu almoçava muitas vezes na casa da Dumara. Aliás, todos os domingos era obrigado a almoçar. Aí eu passava a tarde, sábado, examinando se o pessoal tinha frieira, se tinha... O exame médico para acessar as piscinas. Exatamente. Então eu ganhava um dinheirinho. E nesse mesmo ano, no sexto, no quinto ano, foi o ano anterior, a Dumara tinha mais 5 irmãos mais novos do que ela. Então era a chefe da tropinha lá. E nós morávamos pertinho de Santa Lídia. Ela morava pertinho de Santa Lídia. E a meninada toda, inclusive você, passava por lá para manter a família com saúde, né? E um dia eu estava lá também, o irmão dela ficou doente, eu fui lá e a minha sogra tinha um orgulho danado de mim, sabe? Ela falou assim, olha, esse moço aqui, o namorado da Dumara, está estudando medicina, vai ser médico. Ah, é? Ele me comentou, ele não me conhecia, eu conhecia ele também. Dr. Taranto, não sei se você viu falar ele. Não, Dr. Taranto. Depois um colega dele lá, o Dr. Lézio, acabou sendo meu nosso padrinho de casamento. Então o Taranto falou assim, quem é que você está? Estou no quinto ano. Aí, você teria interesse de fazer assim, trabalhar aqui um pouco em Santa Lídia, umas horas? Eu falei, olha, muito. Ele falou, então, nós vamos fazer um exame aí, o ano que vem, comecinho do ano agora. E você faz o exame, se você entrar. Eu estava no comecinho do quinto, eu estava do fim do quarto e no comecinho do quinto. Acho que era perto de Natal, um negócio assim, né? Aí eu fui lá e fiz o exame, né? Ele falou, não, mas é só o ano que vem você vem aqui fazer o exame. Eu falei, não, eu quero fazer. Não, é só o ano que vem. Não, eu quero ver como é que eu estou. Né? Ah, então vem. Eu peguei a primeira nota. Criei um problema com o Taranto. E ele foi honesto também. Falou, fulano teve tanto, você foi o primeiro. Eu falei, então que bom, eu vou fazer 2 anos então. Eu falei, não posso fazer isso. Eu falei, como não pode? Se eu for o primeiro lugar, eu já tinha conhecimento com ele, né? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar, você e um do sexto também. Eu falei, tá bom, ótimo. Ficou eu e o Jogalão. Abriu um precedente lá. Abriu um precedente. Tem bebedouro, ele era de bebedouro. E nós ficamos lá. E Pousar morava no Santa Lídia. E lá tinha um serviço de desidratação e a gente cuidava daquilo. Tinha o chefe médico, claro, né? E a gente cuidava daquele serviço de desidratação. Então, eu falo que eu fui o padrinho, o maior padrinho de Ribeirão Preto, que era na época do mal de Simioto. Você já ouviu falar nisso? Sim, sim. Aquelas crianças desidratadas, desnutridas, até chegaram aqueles macaquinhos, o símio, né? Com pele de macaco. Então, já muitos morriam. Então, ela era freira e elas... Não, precisa batizar, pode batizar. Doutor, só vai ser o padrinho. Eu fui padrinho. Centenas de crianças que morriam pra caramba. E chegava lá morrendo, porque não tinha nem jeito de recuperar. Mas foi assim. Então eu tive uma vida muito agitada. Bom, desde o começo agitada. a gente namorava no Santa Lídia. Ah, é. Você não acredita nisso? Porque ele não podia sair, estava Tinha um jardim ali, namorava. Não, tinha uma salinha dos médicos. No estar médico, no conforto médico, olha aí. Nós namorávamos. Aliás, até hoje diz a lenda que tem alguns hospitais, unidades de saúde, que ainda tem namoro ali nesse espaço. Quer dizer que o casalzinho ficava ali. Namorando. E a irmã era uma gracinha, ela levava uma travessa, cheia de bolachinha, chazinho, cafezinho, e a gente passava de umas Mas horas. peraí, quando ia namorar na sua casa, ficava no sofá e sentava os irmãos em volta. E aí no hospital ficava na salinha com a freira de cúmplice levando A bolachinha. freira levando bolachinha. Agora, Assim, ó. grandes revelações depois de tanto tempo. Mas ó, ele pensa que eu não percebi, teve aqui uma informação. Aos domingos, a Dumara ficava toda feliz. Ah, ele era para filar o almoço, não era só para o namoro. Mas Dumara, tem um texto aí para vamos compartilhar o texto conosco? Eu vou ler, já que estamos falando de idade, o tempo e a gente.
O tempo é velho amigo que sempre nos acompanha, brinca de pique com a gente e nos ensina artimanha, quando nossa alma inocente ainda é carente de manha. Os empurrões são pequenos, as quedas não as sentimos na correria da infância, quando ainda somos meninos. E o tempo, em sua constância, nos leva em sonhos divinos. Ele nos vai conloiando, mantendo a felicidade. Na adolescência, nos mente, aumenta a curiosidade e diz-nos que somos gente. É aí que nos revoltamos. Ele anda tão devagar, cada um quer ir à frente para mais depressa chegar. E o tempo segura a gente, nos deixa apenas sonhar. Apesar da lentidão, da grande pressa e vaidade, apesar de nossa idade, quando olhamos nosso rosto para conferir nossa idade, verificamos com gosto, chegou a maioridade. É nessa fase da vida que dele nos apartamos. Não temos tempo para ele, ocupados nós estamos. Quanto mais distante dele, mais felizes nós ficamos. Mas ele não nos despreza, nunca nos perde de vista. Nada há que o separe, nunca deixa nossa pista. Nós pedimos que ele pare, ele faz golpe de vista. Chega um dia, ele vem manso e nos abraça por trás. E nos faz uma surpresa que não tivemos jamais. Com toda a sua lhaneza, nos leva para nunca mais. Muito bem. Dumara, e ouvindo esse texto, você para fazer essa reflexão? Você se olha no espelho e enxerga aquela garotinha que um dia ficou enamorada do moçoiro, estudante de medicina, e que já fez tanta coisa, que já está aí com os filhos criados. Você tem essa percepção do passar do tempo? Eu acho que não. O tempo passa e você tem tanta coisa para fazer. A vida é muito corrida que você não percebe. De repente eu olho assim, meu Deus, estou cheia de rugas. Que horror! Mas a gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar a idade. Eu sempre falo, a idade não é uma coisa boa, mas você vai tocando a vida, né? Vai tocando. E quando a gente começou com esse grupo, né, Nelson? Faz quantos anos o grupo de médicos? 18 para 19 anos. Então, ele foi, na realidade, um afiliado da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Porque o Nelson pertence a essa sociedade e nós frequentávamos muito em São Paulo. Depois ele entrou na Academia de Médicos Escritores. E aí lá eles falavam, funda lá em Ribeirão, né? A Márcia Pele, nossa, Ribeirão, não sei o quê. Então a gente resolveu montar o grupo. Há 18 anos. E o grupo que se reúne sempre na primeira quarta-feira do mês. Lá, atualmente, as reuniões são na Fundação do Livro e Leitura, na Rua Mariano Siqueira, e aberto ao público, né? Então, todos podem participar. Eu lembro que há mais de 10 anos eu participei de algumas reuniões numa pizzaria, né? Era muito gostoso, né? Muito gostoso. E dali surgiu até uma antologia, né? Nasceu uma antologia. Nasceu e foi paga pelo dono da pizzaria. Foi ele que fez. Ele escolheu os temas nossos e fez a antologia. Foi muito bom isso. Que maravilha, bons tempos.